Histórias assombradas. E acho que é isso, pessoal. Vamos então ao primeiro relato da noite, que é um relato longo, tá? E é este daqui: os diversos causos assombrados de uma antiga fazenda em Minas Gerais. Olá, Ana e assombrados! Mais uma vez venho relatar uma das diversas experiências sobrenaturais que ocorreram comigo durante ao longo dos meus anos, né? É uma moça que nos conta. Sou médium desde que me entendo por gente e, por sorte, já tive diversos relatos lidos aqui, inclusive escritos no antigo sobrenatural.org. E eu nunca me canso de me gabar disso. Olha só que legal! Não necessito de identificação, pois meu intuito sempre foi poder compartilhar minhas incríveis e inexplicáveis experiências paranormais. Estas que sempre foram alvo de muita incredulidade e até mesmo motivo de chacota, por parte de conhecidos e parentes. Os relatos não terá nomes nos relatos, né? Dessa vez, os fatos narrados aconteceram comigo na roça do meu tio mais velho, do lado materno da família, que ele comprou essa roça no ano de 2001. Ele comprou no ano de 2001 uma fazenda, naquela época já muito antiga. Essa fazenda já era antiga lá em 2001. Essa fazenda tem, ou tinha, sei lá, aproximadamente uns 120 anos. Me lembro bem que no dia em que ele recebeu o telefonema para a compra do local, eu estava na casa dele brincando com a minha prima menor e com meu primo, que era da minha idade, né, na época, em torno de uns 9 anos de idade. O meu tio desligou o telefone, já direcionando para nós e falando: pessoal, o que acham de irmos fazer um passeio? Eu não preciso nem falar, né, Ana? Todos nós ficamos eufóricos com aquela notícia e corremos para dentro do carro. Ao chegar na fazenda, todo aquele brilho, aquela alegria se apagou, pois de cara eu percebi que algo ali não parecia bem. A casa era antiga, de assoalho de madeira e porão embaixo de toda a extensão da casa. Janelas e portas de madeira maciça e largas. A casa em si era uma estrutura muito bonita, imponente, porém estava muito acabada, com ar de abandonada, pintura descascada, gasta pelo sol, assoalho todo arranhado, sem brilho algum. As paredes da cozinha, tudo preto devido ao uso do fogão a lenha. E um detalhe, em pleno século XXI, e a família ainda não fazia uso de energia nem de gás. Bom, tudo indicava que a recente família, ou a família que estava morando lá, acho que antes dele comprar, não cuidava muito do local e demonstravam bastante interesse em vendê-la. Interessante, eles mostravam muito interesse em vendê-la e interesse até demais, na minha opinião. O fato que mais me assustava não era nem a sujeira ou a falta de manutenção do local em si, e sim a quantidade de credos, da oração do credo, crê em Deus Pai, a quantidade de credos pregados atrás de cada porta. Portas essas que, acompanhadas cada uma de uma imagem de santo parafusada em pequenos altares nos batentes. Olhei estranho para o meu tio e peguei em sua mão. Deixa eu ficar aqui. Ele simplesmente se agachou e disse que os moradores eram católicos fervorosos. Porém, acontecimentos futuros mostrariam que tudo aquilo não era apenas religião. Primeira experiência: a pedrinha no brejo dos bambus. Numa linda manhã de sol, sábado, o melhor dia da semana, já tinha se passado exatos 2 meses da compra da fazenda e nesse tempo a casa já estava sendo toda reformada. Luz, água encanada e gás já haviam sido instalados, pintura nova, lixamento e verniz nos assoalhos, e aos poucos o local ia ganhando vida. Não somente com a reforma, como também com toda a alegria da nossa família, que frequentava o local para reunião e festas todos os finais de semana, o que me fez esquecer por completo daquele ambiente medonho e escuro de antes.
Os santos e os credos das portas haviam sido retirados, dando lugar somente a uma capelinha que o meu tio criou no jardim da residência, que agora estava repleto de sementes de rosas e girassóis. Herdamos dos antigos moradores um cachorro velho, que de velho só tinha a idade, pois ele era bem arteiro e brincalhão. O Pitoco, ele era um nadador nato, que vivia latindo em direção ao brejo que se encontra nos fundos da fazenda, suplicando para jogarmos pedrinhas e tocos para ele buscar nadando. Nesse dia não foi diferente. Já passávamos quase... Já tínhamos acho que passado quase hora, assim, quase uma hora jogando tocos pro arteiro pegar. Quando eu e minha legião de primos, rindo aos montes das gracinhas do Pitoco na água, resolvemos apostar quem é que jogava as pedrinhas, jogava as pedrinhas quicando na água mais longe. Nunca consegui quicar as pedras na água. De um em um, fomos jogando as pedrinhas. E quando o último de nós jogou, nos juntamos em rodinha para decidir quem era o campeão. Foi quando ouvimos o quicar de uma pedrinha na água. Olhamos para trás e nada. Somente a ondulação da água indicando que uma pedrinha havia sido arremessada. Olhamos para o Pitoco e ele olhava fixamente para dentro de uma moita de bambus que se encontrava em torno da beira do brejo. Voltamos a formar a rodinha e dessa vez uma pedra bem maior foi arremessada, fazendo um grande estrondo na água, sendo esparramada. Aí foi uma algazarra só. Era criança gritando, chorando, correndo pro casarão e o Pitoco latindo ferozmente para os bambus. Chegamos suados na varanda da fazenda e os nossos pais já foram perguntando o que tinha acontecido. Começamos a brigar com eles, perguntando quem havia feito a gracinha de assustar a todos nós lá no brejo. Porém, todos estavam na varanda, comendo, bebendo, olhando para nós sem entender nada. Meu tio, dono da fazenda, resolveu descer até lá para ver se tinha alguém por ali, né, fazendo uma graça. Porém, não encontrou nada. Só o Pitoco, que veio acompanhando ele, depois de passar todo aquele tempo lá no mato vigiando a moita de bambu. Naquele dia, o Pitoco não pediu mais nenhuma vez para irmos ao brejo tacar toquinhos. Bom, então, será que tinha alguma... Saci, não sei, mas tinha alguma coisa nos bambus, hein? Segunda experiência nessa fazenda, o pedido de socorro da minha tia. Fevereiro, carnaval de 2010. Já éramos a essa altura primos adolescentes, todos em torno de seus 16 a 20 anos. Somos 10 primos, assim, em escadinha. Alguns já iniciando seus primeiros trabalhos de bebedeira, nas farras, outros somente bebericando seus refrigerantes, mas aproveitando por igual todo o clima de axé e fantasias havaianas daquela noite quente. Se a alegria já era grande com os adultos reunidos, imagina quando foram aderindo os jovens, né? Eram festas maravilhosas e nesse dia não foi diferente. E se desenrolou noite adentro até umas 3 da madrugada. A partir desse horário, aos poucos, já cansados, cada um começou a procurar o seu canto para repousarem depois de tanta festança. Com a casa cheia, os jovens todos entulharam colchões enfileirados por toda a extensão da sala de TV, sala esta que dava para a porta da frente do casarão, justamente a porta em que havia o maior credo pregado atrás antigamente. E quem ficou com o fardo de trancar a porta e dormir bem em frente a ela? Adivinha quem? Isso mesmo, euzinha aqui. Quando fui trancar a porta, uma ventania forte soprava lá fora, anunciando que uma tempestade de verão se aproximava. Adoro. Com os assovios do vento, os cães assustados, filhos e netos de Pitoco, que infelizmente já não estava mais conosco, se amontoaram na varanda para fugirem da tempestade que estava por vir e poderem dormir sossegados, né?
20 minutos se passaram e o barulho de vozes e móveis sendo arrastados para a colocação dos colchões no chão já haviam cessado. E foram substituídos por barulhos de roncos e fortes pingos de chuva e vento lá de fora. Ok, como sempre, eu era e ainda sou a última a dormir na minha família, por ter sérios problemas com insônia. Mas naquele momento, o barulho da chuva já me fazia fechar os olhos sonolenta. Do nada, toda a calmaria e sonolência foi quebrada pelos latidos e movimentação agitada dos cães lá fora. E eu imaginei, devem ter visto algum animal, um cavalo, uma vaca correndo no pasto, fugindo da chuva. Quando logo os meus pensamentos foram interrompidos por um estridente. Estão me molhando toda! Me ajuda! A voz era idêntica à de uma tia minha, que sempre era uma das últimas a largar o osso, a verdadeira inimiga do fim. Na hora eu dei um pulo do colchão e olhei para os meus primos, dormindo ao meu lado, para ver se mais alguém havia acordado com o grito de socorro. Porém, todos dormiam igualmente. Então eu corri para a porta pensando, como que eu não percebi que a minha tia ainda estava lá fora? E já girando o trinco da fechadura, eu me lembrei que eu vi a minha tia indo deitar há uns 40 minutos atrás. Nesse momento, um frio na espinha percorreu até tomar conta de todo o corpo e eu fui me afastando da porta e indo em direção ao quarto grande. Quarto com diversas camas onde quase todos os meus tios dormem. E lá estava ela, minha tia, dormindo do lado do marido. Meu coração saía pela boca, minhas pernas ficaram bambas e eu comecei a suar tanto que eu parecia estar minando água. Olhei para o lado da porta e os cães estavam ainda mais frenéticos. Eu via sombras. Cadê? Eles estavam ainda mais frenéticos. Havia sombras passando de um lado para o outro pela fresta embaixo da porta, indicando que estava havendo uma verdadeira luta ali fora. E mais uma vez, porém dessa vez em tom baixo, grave e desanimado, eu ouvi: "Me ajuda!" E se afastando até eu não ouvir mais. E nesse momento os cães começaram a parar de latir e se aquietar. Tudo isso em menos de 5 minutos. E do nada, tudo já estava como antes. Somente o barulho da chuva lá fora e do ronco das pessoas dentro do casarão. Eu fiquei paralisada uns bons minutos em pé na sala. E quando consegui voltar para o colchão, vigiei ainda por mais alguns bons minutos a fresta debaixo da porta, até que eu caí no sono por exaustão. Ai, gente! Não, quase que dá pra fazer uma coletânea temática aqui só de relatos de fazenda. Ai, que legal, não, que medo do caramba, né? Mas, e essa pessoa pedindo ajuda com a voz da tia dela? Ou será que ela só achou que a voz fosse parecida? De repente era a voz de outra pessoa mesmo? Uma impressão no local? Ou alguém querendo atrair ela para fora da casa? Né? Próxima história. Tá fazendo uma coletânea aqui, né? Terceira experiência, o choro inconsolável. A terceira experiência me ocorreu quando a fazenda já havia sido estava quase completamente reformada. O ano era 2019 e o porão que ocupava toda a extensão da casa foi tampado. O assoalho foi substituído por concreto e piso e mais 2 quartos foram construídos. Um desses quartos era o dos meus pais. Quarto este que não tem acesso por dentro da casa e sim pela varanda do casarão. Ou seja, para ter acesso aos outros cômodos da casa era preciso passar pela varanda e então entrar na porta da frente. Era noite, mês de abril, e nesse dia nenhuma festa acontecia em específico. Então poucos tios, poucos primos se encontravam na fazenda. Com a minha insônia, me deitei e comecei a navegar na internet. 1, 2 horas se passaram e quando eu já me preparava para dormir, fui surpreendida com um choro vindo do lado de fora da casa. Um choro feminino, abafado,
como se não quisesse ser notado, soluçando e murmurando coisas que não dava para entender. Pensei logo ser alguém da casa e mais uma vez fui de quarto em quarto procurando pelo choro, para perguntar se estava tudo bem, porém nenhum som por detrás das portas. Não havia nenhum som por detrás das portas dos quartos. E eu via que todos dormiam em seus respectivos quartos, ou seja, ninguém estava no quintal. Pensei logo, será que a minha mãe está triste com alguma coisa, né? Porque era o único quarto fora? Pois ela e meu pai eram os únicos, né? Que dormiam no quarto do lado de fora do casarão. Pensei, mas não tive coragem de abrir a porta da frente para averiguar a tal situação. Devido à experiência passada, né, sobre aquele pedido de socorro que eu ouvi na varanda. Me deitei e o choro persistiu por mais uns 10 minutos e aí cessou. Só aí eu consegui dormir. Na manhã seguinte, os meus pais se juntaram a nós, né, para tomar o café da manhã, e ao perguntar para minha mãe sobre o choro, ela negou, disse que não havia chorado durante a noite. Sabe, Ana, no fundo, eu já sabia que não era ela. Era um choro de menina jovem. Dava para sentir a dor, a tristeza naquele choro. Enfim, mudei o assunto e me esqueci desse fato. Quarta e última experiência nessa fazenda. Uma voz no meio do pasto. Em 2021, convidei algumas amigas para irem passar um feriado prolongado junto com a minha família e com os meus tios nessa fazenda. Fizemos um churrasco e quando todos foram dormir, resolvi chamar uma amiga que ainda estava acordada para bebermos um último drink na varanda antes de irmos dormir. Entre uma bebericada e outra, conversávamos animadamente sobre matérias e professores da faculdade e fazíamos carinho nos cães que novamente estavam deitados à nossa volta na varanda do casarão. Foi quando os cães se levantaram e começaram a latir freneticamente. Alguns maiores e mais corajosos saíram pasto adentro, né? Foram pasto adentro, latindo e rosnando. E foi nesse momento que ouvimos: "Opa! Opa!" Assustadas, nos levantamos das cadeiras, né, que estávamos sentadas, e correndo eu alcancei rapidamente o acendedor que acende uma forte luz refletora no pasto, que permite a visualização de todo o pasto a uma distância de 1 quilômetro. E pasmem, não havia ninguém. Ninguém humano conseguiria correr uma distância tão longa em tão pouco tempo. E não tinha nem mesmo uma única árvore no caminho, para falar que a pessoa subiu na árvore ou se escondeu embaixo da sombra dela. Os cães se encontravam latindo e correndo atrás de um nada, que não ficamos para tentar desvendar também o que podia ser. Abandonamos os drinks na varanda, entramos trancando a porta e rezando Pai Nosso e uma Ave Maria. No outro dia, por coincidência ou não, os pais dessa minha amiga sofreram um acidente. E a mãe dela acabou não resistindo e faleceu. Nossa! Será que tem alguma coisa a ver? No outro... não, já li. Será que foi uma tentativa de aviso para ela? Mas foi no outro dia? Ai, sei lá. Muitas coisas estranhas ocorreram ali ao longo dos outros anos que eu não contei, como passos, portas e janelas abrindo quando estavam perfeitamente fechadas no trinco, batidas nas paredes. Porém, os fatos que relatei foram para mim os mais marcantes e as provas vivas de que os moradores que venderam, as provas vivas, né, de que os moradores que venderam a fazenda para o meu tio tinham pressa, por motivos óbvios, de fatos sobrenaturais. O que explica, na minha opinião, todas aquelas imagens de santos e aquelas orações do credo fixados em cada uma das portas e a rapidez com que eles queriam vender a fazenda. Preciso dizer também que pesquisei sobre a época que essa fazenda foi fundada, perguntando a diversos moradores de fazendas vizinhas, famílias tradicionais que vivem ao longo das gerações nesses mesmos lugares.
Estes puderam me afirmar que a família fundadora da fazenda era de um fazendeiro muito rico. Era uma família muito rica que possuía muitas terras e muitos bens nas redondezas e na cidade onde eu moro. E esse fazendeiro era um homem cruel. Ele possuía escravos para ajudar no engenho e os maltratava diariamente. Além de ter uma filha com síndrome de Down, a qual ele fez questão de montar um quarto no porão para ela. Aquele antigo porão que foi fechado na reforma. E a mantinha trancada lá durante o dia por vergonha de ter uma filha doente. Essa menina morreu ainda jovem devido à própria doença, e imagina, sem cuidado algum. E também devido aos poucos cuidados tomados pela família para a prolongação da saúde que exige esse tipo de condição. Depois que ele morreu, devido a chagas, não sei se é as chagas ou a doença de Chagas, não sei. Depois que ele morreu, os filhos saudáveis, entre aspas, gastaram toda a sua fortuna e abandonaram a mãe em um asilo, tendo que vender todos os bens da fazenda, e se mudando para a cidade. Então acho que eles gastaram toda a fortuna, tiveram que vender todos os bens da fazenda e se mudaram para a cidade, os filhos desse homem. E hoje deixaram netos e bisnetos que ocupam cargos políticos importantes na cidade. Bom, Ana, por enquanto foram estes os longos relatos de mais relevância vividos por mim nessa fazenda. Hoje em dia os meus pais têm o próprio pedacinho de terra deles, então não frequentamos mais com tanta frequência como antes esse casarão. Porém, caso mais alguma coisa aconteça por lá, na minha presença, eu escrevo o relato para vocês. Muito obrigada por ler minhas experiências e um abraço a todos. Um abraço para você, muito obrigada por compartilhar essas experiências conosco. Eu acho muito legal esses relatos de fazenda, mas também ao mesmo tempo muito triste, né? Porque, gente, parece que sempre esses locais têm uma história triste e guardam esses resquícios, né? Muitas pessoas com maior sensibilidade, acredito, presenciam, né, os resquícios dessa tristeza de outrora. Que chique que eu tô falando, chique aqui, ó. Deixa eu dar beijinho aqui rápido. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.